No início do ano, foram concluídas obras de melhorias em alguns blocos do campus Pato Branco da UTF-PR. Nos últimos dias, o campus tem passado por obras na pavimentação asfáltica. Sobre esses assuntos e o recente corte de 30% no orçamento das universidades federais, conversamos agora com o diretor do campus, professor Idemir Citadin. Então, professor Idemir, vamos começar falando então sobre as obras de pavimentação que estão acontecendo aqui no campus. Além de recuperar o asfalto deteriorado, está acontecendo uma ampliação da via principal, é isso? Na verdade, é apenas uma pavimentação de um trajeto de terra que já existia. O objetivo é dar ligação ao Parque Tecnológico e também ao Bloco K1 e ao RU, principalmente ao RU, porque no serviço de cargas e descargas, como a rampa lá é muito íngreme, não dava permissão para os caminhões, né, chegar até o fundo da cozinha. E a descarga estava sendo feita pela frente do RU, que exigia um esforço enorme das pessoas. Então, isso é feito com um recurso exclusivo do campus, né? Nós estamos fazendo, então, um trecho de asfalto para permitir esse acesso ao RU e também ao Parque Tecnológico. Tem uma previsão de término dessas obras? A previsão, inclusive, era para final do mês de março, né? Vai provavelmente mais uma semana, a gente crê que termina. Maravilha. Também esse ano nós tivemos as reformas do bloco P, Q e R, que além de salas de aula tem laboratórios de agronomia. Como é que foi essas reformas? Bom, essa reforma, é importante que se diga que toda reforma no campus Pato Branco, ela é apresentada, o estudo prévio feito pela Diretoria de Planejamento e Administração, a DIRPLAD, discutida em reunião de diretores e discutidas e aprovadas na reunião do Conselho de Campus. Então, a gente só segue o que for homologado no Conselho de Campus. Apenas colocando em números para a comunidade, a reforma do asfalto é o recurso do campus é em torno de R$430 mil, e R$300 mil foi um acordo que fizemos com a prefeitura, que nos cedeu a massa asfáltica. Então nós fizemos a licitação do fresamento, que é a retirada do material velho, aplicação do material novo e toda a obra que você disse que é acima do RU para dar acesso à descarga e ao Parque Tecnológico. Isso é do campus. E a prefeitura nos cedeu a massa asfáltica do acesso principal, que é uma rua pública, uma rua do município. E aí, voltando, desculpe, a sua pergunta então com relação ao bloco P, isso é um recurso que vem sendo economizado desde 2016. Então o bloco P não foi um impacto de uma hora para outra, né? Então a reforma do bloco P, toda ela com rede elétrica, lógica, própria hidráulica, reforma estrutural, ela resulta em R$1.500.000. Então, mas são economias de 3 anos. E destes, R$800 mil foi contrapartida da reitoria. A reitoria se comprometeu, então, e nos repassou um valor de R$800 mil. Sim. Tem mais alguma obra prevista para esse ano aqui? Nós estamos executando, então, a reforma dos telhados do bloco B, que é este administrativo, o C, o bloco L e o bloco T, né? Trocando as coberturas, já estão chegando material aí, as tesouras, novas estruturas estão sendo feitas na empresa. Isso tem um valor de R$530 mil também, já empenhados com o recurso do ano anterior. Isso aí já está licitado, já está empenhado, não implica no orçamento 2019, é o orçamento 2018 que foi empenhado. O RU, a ampliação do RU, considerando a parte de obra e a rede elétrica que teve que ser refeita, inclusive o trafo, envolve R$570 mil, que foi o recurso do PNAES, que veio direto da reitoria, também do governo federal. Equipamentos, R$150 mil, e utensílios, R$40 mil, que é novos pratos, talheres. Equipamentos são novas panelas de pressão, o que a gente chama de pass-through, que são equipamentos onde ficam acondicionados os alimentos em temperaturas adequadas para dar mais fluxo, né, e evitar filas. Então são coisas, né, que a gente coloca aí para reforma do R,
que é a parte do prédio de administração e contábeis, em torno de R$500 mil, também com recurso dos anos 2017 e 2018, não tem, tudo isso que nós comentamos não envolve o custeio de 2019, que agora temos a informação que temos um corte de 30%. Sobre isso que eu iria te perguntar. Agora, o governo federal anunciou esse corte de 30%. Como que isso vai impactar aqui no campus? Nós sentamos ontem, que foi segunda-feira, dia 6, para discutir de que forma faríamos este remanejamento orçamentário, e aí nós vamos aplicar isso de forma linear, ou seja, não diria linear para os gastos fixos. Por exemplo, não tem como aplicar 30% de corte em luz elétrica, em água, né? Tem coisas que a gente tem que pedir para a comunidade, e aí sim eu peço a todos os estudantes, a todos os servidores, na gestão da energia, mais uma vez pedindo, na gestão da água, né? Na gestão do uso do telefone, isso nos permita economizar. Mas se não houver a conscientização, não tem como a gente impedir, né? Ou seja, não posso desligar o interruptor num período X, não tem como. Então está à disposição. Se a gente fizer um bom uso, um uso racional, nós vamos economizar. Isso é uma questão. A outra é a equipe terceirizada. Nós estamos passando por uma reformulação, nós interrompemos, rescindimos o contrato com a empresa terceirizada por inadimplência junto aos trabalhadores. Então nós pagamos a empresa, mas a empresa não repassa o que deve aos trabalhadores. Então nós rompemos o contrato, fizemos um contrato emergencial. E nesse contrato emergencial, alguns dos servidores, eles pediram para sair, não querem mais prestar serviço para a nova empresa. Então a gente está aproveitando este momento e não vamos contratar novos. Então nós vamos ter uma redução de 9 servidores no quadro de servidores terceirizados, inclusive um motorista, tá? Então um tratorista e alguns servidores gerais. E isso vai implicar numa redução, numa economia de 15% a 18% do valor pago à equipe da empresa terceirizada. Então são situações que nós vamos, como é um contrato emergencial, nós vamos monitorar. Se conseguirmos trabalhar desta forma, né, até que perdurar esse momento de corte, a gente vai continuar assim. E aí, claro, o impacto maior vai ser nas diretorias, né, DIREC, de PPG e DIRGRAD, que terão um corte de 30%. Estávamos em reunião com o reitor, ele anunciou que na verdade o corte é de 36,5%, porque a assistência estudantil ela não foi impactada, né? Logo, esta rubrica que não sofreu corte passou para as outras. É 30% do total, mas teve algumas, como por exemplo, a assistência estudantil, que não foi impactada. Então outros terão impacto maior. Então nós estamos trabalhando com isso, né? Acreditamos que com a participação da comunidade na gestão da energia, na gestão da água, nós vamos conseguir dar a qualidade que esse campo precisa com a redução, com a economia através de uma economia forçada por questões do corte do custeio, mas é o que temos para fazer. Né? Compete ao gestor tomar essas decisões. Né? De repente isso interfere na ajuda com o RU também? Sim, eu acho que nós não temos mais como sustentar o subsídio. Isso não é uma decisão de campus, é uma decisão de reitoria. Nós estamos estudando isso em reitoria. Nós não vamos cortar o subsídio de estudantes carentes, mas estudantes que têm uma renda que dá condição de pagar a integralidade, ou seja, R$6,35, vão passar a pagar, mas isso ainda é uma questão que está sendo estudada, não é uma questão definitiva. Mas é difícil, num atual quadro de corte, nós continuarmos subsidiando RU para quem tem condições de pagar. Então isso, para aqueles estudantes que têm uma renda familiar menor que 1,5 salário mínimo,
A ideia é continuarmos subsidiando, aí eles vão pagar os R$ 3,50. Mas os estudantes que têm condições, aí vai ficar difícil a gente sustentar isso. Talvez seja cedo para perguntar, mas como é que isso impacta também no número de bolsistas ou de editais para pesquisa, por exemplo? Terá um impacto, né? Nós não sabemos ainda exatamente quanto, mas a DIR-PPG, por exemplo, que tem um recurso que ela aplicava em editais para taxa de publicação e taxa de participação de professores em eventos científicos, isso já vai ser impactado, vai ser reduzido ou alguns editais vão ser eliminados. A própria edital que vem da Prograde terão redução linear, inclusive mais, né, no caso das pró-reitorias, o corte será de 40%, não de 36,5%. Né? Então, nós não vamos ter editais como tínhamos nos anos anteriores. Espero que ainda existam alguns editais, mas não com a mesma valor ou a mesma quantidade que tínhamos nos anos anteriores. O senhor se recorda de algum momento que já passou por uma situação parecida como essa? Na verdade, assim, a gente sempre, desde 2013 eu estou aqui, a gente trabalha com contingenciamento. O governo anuncia o orçamento e trabalha com 20% de contingenciamento, mas que chega no fim do ano libera. É diferente deste momento em que não se fala em contingenciamento com possível liberação no final do ano. Já se fala em corte orçamentário. Então, e considerando a conjuntura econômica do país, né, dificilmente acho, e a nova orientação do MEC, que prefere então um investimento em outros setores, né, eu não acho que isso vai ser. Nós vamos trabalhar que de fato não haja possibilidade de retorno desse orçamento. Tá? E assim, o que tu me perguntou, se existiu um ano ruim, sim, foi 2016. 2016 foi o ano do impeachment, para quem se lembra, até que não ocorreu o impeachment, nós não só tínhamos restrição orçamentária, como atraso no repasse do financeiro. Significa o quê? Nos davam autorização para comprar ou adquirir ou contratar, mas na hora de repassar o financeiro atrasava até 3 meses. Isso então, quem tinha a receber da universidade, foi um momento bem difícil. Né? Eu acho que para nós, assim, na gestão, o momento mais difícil foi 2016.